Bom, só rememorar um pouco, né? A cartografia, como eu tinha falado naquele dia, é uma técnica que busca representar graficamente a superfície da Terra num plano, né? Eu falei de como que ela é utilizada como uma ferramenta na geografia, né? Então a gente faz um esforço de representar o globo terrestre num papel, numa superfície plana. É, Depois eu passei no slide seguinte, na sequência da aula, mostrei como que a Terra, na verdade, ela gira é, em forma, de forma inclinada, ela tem um movimento de um eixo de rotação inclinado, né? E isso faz a Terra ter diferenças nas suas zonas climáticas, né? Porque o Sol ele bate de forma diferente, né? Ele incide de forma diferente em cada parte da Terra, né? E os seus polos eles são achatados, né? O que dá uma uma sensação lá nos polos de mais frio também, né? Justamente também por bater menos sol e por ser mais achatado, né? Tem uma variação maior de temperatura, uma variação menor de temperatura, então torna-se mais frio. E aqui coloquei essa projeçãozinha que mostra aí esses dois movimentos, o de rotação, que é a Terra girando em torno de si mesmo, e o de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Avançando, eu mostrei também os tipos de projeções, né? Que é aquilo que eu tinha falado, que a projeção ela é uma técnica, né? Ela é um esforço que a gente faz de transformar o globo terrestre, que é essa bolinha, num mapa, que é essa coisa plana e reta. E aí existem vários tipos de projeções. Eu coloquei as três principais, né, que mais são utilizadas: a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Dentro dos tipos de projeções cilíndricas, temos alguns tipos de projeções diferentes. Eu coloquei essa projeção aqui antiga, feita na época das grandes navegações. Coloquei essa aqui abaixo, que é a projeção de Mercator, que é aquela que eu salientei que ela ela distorce muito, né, o hemisfério norte. Você vê que a Groenlândia fica bem grandona em comparativo com tudo que está aqui na linha do Equador. Coloquei a projeção de Peters também, que ela faz exatamente o contrário, ela distorce na parte da linha do Equador e achata, né, a parte do hemisfério norte. E essa aqui é a projeção de Robinson, que tenta ser um pouco mais fidedigna à realidade, por ela ter essa voltinha aqui nas extremidades, para tentar ser mais fiel ainda à realidade. E aí até o que eu coloquei no slide seguinte, o quanto que a Groenlândia ela fica distorcida, ela é bem menor que o Brasil, ela é um quarto do território do Brasil, mas naquela projeção lá ela fica parecendo bem grandona. Falei também das coordenadas geográficas, né? Que as linhas horizontais elas são os paralelos, que dá o que a gente chama de latitude. O ponto central do globo terrestre é chamado de linha do Equador. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. Não se esqueçam disso. Linhas deitadas horizontais são os paralelos e a gente com isso mede a latitude. E o ponto central, o ponto de referência sempre vai ser a linha do Equador, que é considerado o meio, né, vamos dizer assim, da Terra. Ela divide o planeta entre hemisfério norte e sul. Já as linhas verticais são chamadas de meridianos. E elas são e aí a gente mede com esses meridianos, né, as coordenadas de longitude, né? Também não esqueçam disso. E o que seria o meio desse meridiano é Greenwich, que é uma referência que divide o mundo entre o Ocidente e o Oriente, né? Oeste e Leste. Avançando, tem essas linhas imaginárias criadas pelo homem, óbvio, que são as linhas verticais e horizontais, como eu tinha dito antes. As horizontais baseadas no Equador e as verticais em Greenwich. Também passei aqui para mostrar um pouco as coordenadas, os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, que são a forma que se estabeleceu por padrão. E aí vamos chegando no ponto que eu queria começar mesmo a aula de hoje, que é para falar de fuso horário. Com a turma de vocês eu ia começar a falar disso, mas o relógio já estava batendo pra gente. Bom, vamos lá.
esse aqui é um mapa que tem aí os fusos horários, né, do mundo inteiro. E essa linha azul, bem aqui, que não está diretamente no meio, né, nesse caso, porque essa projeção ela coloca aqui na extremidade a linha internacional de data, que é o que eu vou falar depois, que também necessita de um pouquinho de atenção. Mas vamos lá. Vocês já devem ter se perguntado, né, por que é uma curiosidade interessante, na verdade, né? Cada país do mundo tem um fuso horário diferente. Quando você viaja, tem aquela parada que quando você vai para oeste, você ganha horas, entre aspas, e quando você vai para o leste, você está perdendo horas. Né? Lá no Japão, agora, por exemplo, são 2 da manhã, né? A gente não está em horário de verão. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 4 fusos horários. Os fusos horários eles são divididos a partir daquelas linhas verticais, lembram? Os meridianos. As linhas imaginárias foram utilizadas para que a gente fizesse esse padrão de horários. E isso foi um padrão estabelecido pelo homem, obviamente. Não à toa a gente pode ver aqui, por exemplo, esse país que eu estou passando com o mouse por cima, que é a China, ele só tem somente um fuso horário. Na semana passada, na outra turma, eu consegui começar esse tópico, que é o tópico de fuso horários. E até um aluno perguntou, professor, por que a China... Ele olhou no mapa, ele estava vendo a apresentação e perguntou, professor, por que a China ela é toda numa cor só, né? Porque esse mapa está diferenciando os fusos horários, cada fuso horário diferente está numa cor diferente. Por que a China está numa cor só? Eu falei, pô, uma pergunta muito interessante. Porque os fusos horários são divididos dessa forma por critérios políticos. Os países eles podem aceitar ou não ter quantos fusos horários quiser. Né? E a China, por padrão, estabeleceu que o país inteiro tem somente um fuso horário. Então, dependendo do lugar do país, aqui, por exemplo, onde eu estou passando o cursor do mouse, que é, sei lá, Pequim, que é a capital do país, está amanhecendo, mas aqui no extremo oeste do país pode estar bem escuro ainda de madrugada, mas no relógio vai estar batendo 6 horas da manhã também, porque, por padrão, se estabeleceu dessa forma que todo o país tem que seguir o horário da capital do país, que é Pequim. O Brasil, por exemplo, aqui nós temos 4 fusos horários diferentes. Foi estabelecido dessa forma. E o padrão diz que a partir do meridiano de Greenwich, lembra aquele que eu falei? Greenwich divide a Terra ao meio na vertical, que é Greenwich, aquele bairro lá de Londres, que é onde fica o Observatório Geográfico lá da Inglaterra, e foi lá que teve a reunião internacional há quase 2 séculos atrás que dividiu dessa forma. Se vocês repararem aqui embaixo, não sei, espero que esteja dando para enxergar, os números vêm 11, 10, 9, 8, 7, chega aqui. Bem próximo ao Brasil está 1 e depois chega aqui e volta a contar, só que em sentido inverso. O que isso significa? E por que aqui em cima tem esses símbolos grandões de menos e mais? Por que se estabeleceu dessa forma? A partir de Londres, tudo que está à direita de Londres, nesse mapa aqui, nessa projeção, vamos pegar aqui é o Brasil. O horário de Brasília está a -3 com relação a Londres. Conseguem enxergar isso? Espero que esteja dando para entender. Se não tiver, vocês falem, professor, estou entendendo. E aí eu repito novamente. O Brasil está a -3 com relação a Londres. Londres está bem aqui. Porque, por padrão, Londres é o horário 0, né? E como a gente está a 3 fusos de Londres, logo, -3 horas a Londres. Então agora, nesse momento em Londres, são 5h23. E é assim que faz o cálculo. Se vocês quiserem, quando cai lá no vestibular, no Enem, fuso horário é uma das coisas que geralmente cai. Vocês vão ver um mapinha parecido com isso lá no Enem. E perguntar, por exemplo, que horas são. Porque é fácil perguntar a hora do Japão, né? A gente tem essa coisa na cabeça. O Japão são sempre 12 ou 11 horas a mais que o Brasil, né? Mas quando está nesses países aqui do meio, fica um pouco mais complicado. E na hora da prova a gente não vai ter como lá botar no Google lá para a gente ver a hora. E se o mapa te dá essas informações, fica até simplifica. Vocês só vão ter que saber
fazer uma conta básica, que é de soma, e saber achar o país. Geralmente a questão vai dar onde está o país, né? Você não vai ter que ficar procurando aqui, porque às vezes não dá nem para enxergar o nome do país. Mas vamos lá, por exemplo, a China, que é aqui, esse aqui que eu estou passando aqui, tá bem grandão, China, esse país amarelão, tá no fuso 8, e o Brasil tá no fuso 3. Ou seja, a partir de Londres, a China está com mais 8 horas, e com relação ao Brasil, ainda se soma mais 3, porque o Brasil ainda está mais à esquerda, está mais a oeste do fuso de Londres. Ou seja, lá agora está mais 11 horas em Pequim. Espero que esteja dando para entender. São 1 hora da manhã em Pequim neste momento. E agora aqui eu trago o fuso horário específico do Brasil, né? O Brasil tem 4 tipos de fuso horários diferentes. Tem esse -2. GMT é o padrão internacional de medidas de horários, tá? Não se prendam a isso, mas saibam que neste momento, né, porque isso pode mudar. O Brasil passou há pouco tempo atrás, acho que lá para 2012, 13, o Acre, que tem um horário próprio aqui, tinha se integrado a esse outro horário aqui, o -4. Mas aí depois voltou a ter um horário próprio, porque o povo do Acre pediu para ter um horário próprio, porque eles não se acostumaram com o horário do Amazonas. Esse -2 é o horário das ilhas do brasileiras, né? Fernando de Noronha, Trindade, Abrolhos. Basicamente só. E onde tem população mesmo estabelecida é só Fernando de Noronha. Então por padrão, só atinge esse pessoal de Fernando de Noronha. Esse -3 aqui é o horário padrão brasileiro, o horário de Brasília, que é onde a gente está. O horário do Rio de Janeiro é o horário de Brasília. Uma outra parte grande do país está aqui nesse aqui, -4, que é o horário de Manaus. Junto com eles vem Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul. E é isso. O Pará antigamente ficava dividido ao meio, então metade do estado estava num horário e metade do estado estava em outro. Isso gerava um problema às vezes, né? Às vezes eu vi até matérias na televisão que algumas famílias, por exemplo, tinham parentes em 2 cidades. No dia 31 de dezembro eles comemoravam o Ano Novo 2 vezes. Eles cruzavam e iam para outra cidade que tinha outro fuso horário para comemorar com o restante da família que morava em outra cidade e comemorava o Ano Novo 2 vezes. Isso gerava um problema às vezes, né? Economicamente, estar uma hora diferente do resto do estado podem gerar problemas econômicos, podem gerar esse tipo de distorção. Então, politicamente, estabeleceu que o Pará inteiro se integraria ao horário de Brasília. Mas aí o Amazonas e esses outros estados continuou lá com o seu horário -4. E o Acre, como eu tinha dito antes, tem o seu horário específico. E uma parte do Amazonas também, tá? O Acre não é isso tudo aqui não. Essa parte aqui de cima é uma parte do Amazonas, lá bem no oeste do Amazonas, com algumas cidades só do estado, mas no geral atinge mais o Acre. Tinha se estabelecido para colocar o Acre também nesse horário aqui -4, para o Brasil só ter 3 fusos. Quando eu fiz o vestibular em 2013, inclusive o Brasil estava só com 3 fusos. Eu lembro de ter estudado isso para a prova do vestibular. 2013 não, 2012. Mas aí, um ano depois, somente, 2, o Acre voltou a ter o seu horário próprio. Teve até um plebiscito lá. O povo votou em massa para voltar a ter o horário do Acre. E estabeleceu novamente o fuso horário -5 lá para o Acre. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro essa explicação. Se quiserem, eu reexplico novamente. Posso ter falado rápido. Se não entenderam, falem. Senão eu vou avançar. Poderia repetir, professor, essa parte aqui do Brasil? Posso. Vamos lá novamente. Eu vou até voltar para o mapa anterior do mundo, que aí para vocês entenderem o porquê está se dividido dessa forma. Como eu tinha dito antes, as linhas lá, os meridianos, que dividem o mundo assim, né, em vários graus, na vertical, foi utilizado como padrão também para estabelecer os horários. E por que eles fizeram isso? Na época das navegações, se você viajava lá de Portugal, e os navegantes eles mediam as datas e
escreviam as cartas lá, que iam mandar de volta pro rei lá, tudo mais, a partir da luz do sol, né? Se tá batendo aqui, tá amanhecendo agora, é 6 horas da manhã do dia X, vamos dizer que hoje, assim, dia 3 de julho. Só que começou a perceber, né, que quando você estava navegando em Portugal aqui e estava em direção à Índia, que é aqui, para buscar lá as especiarias, tem uma variação de horário. E sempre que os navegantes voltavam para a Europa, percebiam que as anotações de datas não batiam. Eles chegavam lá na Europa e estavam tipo, pô, mas aí eu cheguei aqui, nas minhas anotações já é dia 4. Por que que aqui vocês estão falando que ainda é dia 3? Não é que eles viajaram no tempo. É porque como eles estavam navegando e tecnicamente avançando para leste, eles estavam ganhando, perdendo horas, na verdade, né? Aqui fica com mais, né? Então, quanto mais a leste, amanhece mais cedo. Então, quando eles saíam da Índia, estava no dia 2, eles chegavam em Portugal, hipoteticamente. É óbvio que eu estou dando um exemplo bem chulo aqui, mas foi assim mesmo que, por padrão, se estabeleceu isso. E aí, essa confusão de datas que acabou se fazendo fez suscitar uma hipótese de vamos padronizar esses horários aí, né? E foi dessa forma que lá no fim do século XIX se estabeleceu esse padrão de horários divididos assim. Nem todos os países aceitaram de primeira. Até hoje tem país que a hora é fracionada de forma diferente, é a cada meia hora. O padrão é 1 hora, mas tem país que aceita meia hora. Aqui no Canadá mesmo, aqui tem um estado que, se você avança o estado a partir de um ponto lá, você avança meia hora em vez de 1 hora, que é o padrão. Diferente do Brasil, que se você trocar do Amazonas para o Pará, você avança 1 hora. Em alguns lugares é meia hora. A China, por exemplo, estabeleceu, como eu tinha dito antes, 1 hora só para o país inteiro. É isso, é um critério que é um padrão, mas é um critério político. Os países podem aceitar ou não. Quase todo mundo aceita. No Brasil estabeleceu-se dessa forma. 4 fusos. Com relação aqui às linhas. Ó, o Brasil tá vendo essas linhas pretas aqui? São os paralelos. É óbvio que não é preciso porque os meridianos eles são retos, né? E os estados não seguem essa forma reta aqui. Se a gente fosse seguir essa forma reta aqui, sei lá, metade desses estados do Nordeste aqui teriam que estar no fuso de Fernando de Noronha. E que seria horrível, né? O litoral tá numa forma e o interior tá de outra. Ou, por exemplo, esses estados aqui, ó, do Rio Grande do Sul mesmo. Metade do estado ia estar no fuso -4 e a outra metade estaria no -3. E aí, politicamente, se estabeleceu que vamos colocar todo mundo no fuso -3. E é aquilo que eu tinha dito antes, até do Pará. O Pará, literalmente, se dividia ao meio porque seguia esse padrão aqui da linha do meridiano, esse meridiano aqui que divide o estado. Mas aí dava aquela confusão que eu tinha dito antes lá. Eu fiz até aquela brincadeira lá de uma família que passava 2 anos novos diferentes. Agora deu para entender um pouco mais? Deu sim. Aí, Obrigado. nada. Obrigada. Sim, deu para entender, sim. Show. E aí, vamos lá. Opa, alguém tá falando? Eu só tava respondendo. Eu ia comentar, mas deixa quieto. Ah, se quiser, ainda. Não, tipo assim, mestre, é porque eu acho bizarro essa questão da China toda adotar um horário só, porque eu tinha visto um documentário e um vídeo que ali na divisa ali do Afeganistão, se a pessoa, toda vez que ela precisar atravessar lá para o Afeganistão, ela tem que, no caso, atrasar 3 horas, né? Com relação ao fuso da China. Uma coisa é um critério, assim. Isso acontece, mas eles escolheram dessa forma. Não vejo como. Não acho bizarro, mas é isso. Eles adotaram Eu falo bizarro porque, assim, por exemplo, o nosso país do Brasil tem 3 fusos horários, até faz sentido, né? Porque o nosso país é grande, né? Sim. Agora a China, né? A China é o terceiro maior país do mundo também. É, o terceiro maior país do mundo, A Índia, por isso que eu acho bizarro, entendeu? se vocês repararem na Índia, a Índia também só tem um fuso horário. É uma coisa que Sim. vários países da Ásia também são dessa forma. A Índia é assim, o Paquistão é assim.
O Irã é assim, a Arábia Saudita. São países que poderiam ter Uhum. mais de um fuso. A Rússia, por exemplo, que é um país enorme, é o maior Entendi. país do mundo, A Rússia também é outro país também, né? a Rússia tem 12 fusos horários. Cada lugar do É, país tem um fuso horário. A Rússia é enorme. Enfim, pode crer. só mais a título de curiosidade mesmo. Vamos lá então avançar aqui na questão. Chegar no tema da Linha Internacional de Datas. Vocês já ouviram falar nisso daí? Na Linha Internacional de Data? Sim, que é a linha que divide aí os dias, né? Isso, É o marco que determina os dias. sim. E aquilo novamente, pegando o exemplo lá dos navegantes. Isso nem é uma piada não, isso acontecia mesmo de verdade. Tipo, a maioria desses padrões foram estabelecidos a partir de viajantes que ficavam confusos com o tempo, que cada país adotava um método e uma forma diferente de calcular o tempo. E geralmente se calcula a partir da observação astronômica, ou seja, está amanhecendo de manhã, são, sei lá, 6 horas. Está escurecendo, são 18 horas, tá noite já. Então, beleza, só que é isso. Às vezes, por padrão, alguns países, muitas cidades adotavam o mesmo padrão, mesmo que não esteja totalmente de manhã, para seguir a grande cidade. Colocava-se aquele horário e tudo mais. E aí, mas isso gerava uma enorme confusão, né, na cabeça e tipo, o mundo estava começando a se globalizar um pouco mais, então foi necessário estabelecer esse padrão. Assim como o de fuso horários, se estabeleceu essa, esse padrão da linha internacional de data, né? Esse impasse ele foi resolvido, teve lá um congresso em 1884, uma convenção que juntou representantes de vários países, né, que estabeleceu que essa linha aqui e ela é exatamente o inverso do meridiano de Greenwich. Lembra que eu falei que tem o meridiano de Greenwich que divide o mundo ao meio lá, que fica lá em Londres, tal, que o meridiano de Greenwich divide as horas. Essa linha, ela é o antimeridiano de Greenwich. Ela é exatamente o inverso por padrão de Greenwich, 180 graus a oeste de Greenwich. E por que eles fizeram isso? Óbvio também porque essa parte aqui é a parte menos habitada do mundo, né? É o Pacífico, é a parte com menos terra, né? Se fosse colocar ela no meio da África ou da Europa, ia ser uma confusão só. Colocaram nessa parte por ser a parte menos habitada, só tem mais ilhas do Pacífico e tudo mais. Como o Sol, né, aquilo que a gente fala, o Sol nasce primeiro aqui no Japão, tudo mais, a gente consegue ver essa a linha internacional de data em uso, né? Quando a gente está lá no dia 31 de dezembro e a gente vê na televisão, a cobertura da televisão sempre falando, já é ano novo lá em Tóquio, na capital do Japão, já é ano novo em Canberra, que é a capital da Austrália, já é ano novo lá na Nova Zelândia. E aí a gente vai vendo a hora do dia avançando e aqui a gente vai vendo os anos novos acontecendo. E esse padrão estabeleceu dessa forma que nessa meiuca aqui do mundo, né, cruzando-se a linha, se você cruza, tá no dia 31 de dezembro aqui do lado de cá, um navegador lá, cruzou essa linha, lembrando novamente, é uma linha imaginária. Para o cara que tá lá no navio não faz diferença nenhuma cruzar aquele ponto ali, é só o mar. Mas para os padrões estabelecidos, se ele tiver com um computador, com um GPS ligado, dentro desse navio ele vai perceber que a data do computador vai mudar. Assim como esse ano não teve horário de verão, ano passado também não, porque mudaram, mas não sei se vocês sempre reparavam que quando dá o horário de verão, a gente perde uma hora, né? Se está meia-noite, o celular dá aquela adiantada e pula direto para 1 da manhã. E quando acaba o horário de verão, ele volta. Isso acontece também com quem está lá cruzando a linha internacional de data num computador, por exemplo, ou no celular, se tiver sinal, né? Provavelmente não vai ter, mas isso vai acontecer. Gera umas maluquices, porque tem umas ilhas do Pacífico aqui geram umas pequenas distorções. Tem alguns países que são bem próximos, sei lá,
Tonga, que fica do lado de cá, e não sei, um outro nome do país que agora me falhou a memória, que fica do lado de cá, eles são próximos, sei lá, 400 quilômetros de distância, mas quando você viaja de um país para o outro, ou você ganha um dia ou perde um dia, né? Ganhar ou perder aqui, óbvio, entre aspas, você não está ganhando e perdendo nada, mas porque estão em datas diferentes, gera essas pequenas distorções. Mas é isso, se estabeleceu como padrão, e esse padrão é o mesmo padrão que mede as horas, né? Aqui, quando esse mapa aqui está mais completo, que ele vê as horas e a data. Aqui nesse também a gente consegue ver aqui, ó, a internacional de data está aqui no extremo. E a partir dela que começa o dia, né? Porque tecnicamente a gente podia começar o dia daqui, se a gente quisesse, que é um padrão. Se a gente quisesse estabelecer que o meio do mundo era aqui e começar a contar a 0 hora do dia aqui no Brasil, poderia. Que é uma coisa que foi padronizada pelo homem. Não necessariamente o dia começa no Japão, lá no Oriente. Não. Se a gente quisesse começar a contar daqui, poderia. São só padrões estabelecidos pelo homem. Ficou compreensível? Ficou compreensível, pessoal? Respondam. Sim, ficou. Obrigado, Nádia. Vamos lá, avançar. Aqui tinha, né? Eu voltei, mas aqui tem um slide que mostra a linha internacional de data e o fuso horário. Eu acho que não precisa explicar novamente. Espero que não esteja confuso mesmo. Se tiver e tiver com vergonha de falar, vocês falam, professor, me manda mensagem, professor, não entendi nada. Que aí eu tento colocar um textinho para vocês depois. Beleza? Vamos chegar numa outra parte. Já são 2h40. Essa aqui também cai bastante em vestibular, pessoal. Que é escala. Não sei se vocês lembram lá no videozinho da professora Mônica que eu mandei para vocês. Ela falou disso lá, passou rápido. Cada mapa, um mapa oficial, né? Cada mapa oficial tem um númerozinho e um gráfico ali embaixo. Se vocês repararem, está sempre no cantinho. Esses mapas aqui, eles são mapas só de exemplo. Deixa eu pegar um mapa aqui que tenha esse tipo de... Professor, Opa, quem está falando? Pode nós falar. falamos... Não, é porque nós falamos sobre essa matéria hoje, matemática, escalas. Falou? Foi essa semana essa matéria. Pô, perfeito. Então, acho que vai me ajudar. Porque a parte dos números e das contas aí fica com a galera da matemática mesmo. A minha parte é só explicar o porquê que existe isso. A conta aí fica lá com o professor de matemática e vocês tirem as dúvidas com ele. Quero passar longe disso. Mas enfim. Como eu estava dizendo, cada mapa, um mapa oficial, sempre vai ter um númerozinho ali embaixo com uma reta que estabelece padrões, né? E o que esse padrãozinho aqui de escala gráfica quer dizer? Que a cada centímetro, por exemplo aqui, um numerador, a cada 1 centímetro no mapa equivalem a 50 mil metros na realidade, né? Ou depende do que o mapa quer dizer, pode ser em quilômetros. Por padrão geralmente é quilômetro, né? E existem vários tipos de escalas diferentes. Tem escala tipo de escala não, tipos de apresentação de escala diferentes. Os valores eles podem mudar, depende do quanto que o cara quer colocar. O cara que criou o mapa, ele colocou aqui eu coloquei exemplos de a cada 40 metros, a cada 40 quilômetros. Então essa primeira projeçãozinha aqui de escala tá 0, 40, 80. Então a cada 1 centímetro ou meio centímetro, vocês vão estar um mapa na mão. Se vocês tiverem Atlas em casa, faça esse exercício. Pega ele aí e pegue uma régua. Se vocês viram isso hoje na aula, facilita até esse exercício. A cada 1 centímetro, vocês vai estar andando, na realidade, 40 quilômetros. Entendeu? A cada 2 centímetros, 80 quilômetros. É isso geralmente o que a escala gráfica quer dizer para vocês, né? Quase sempre está em metros ou quilômetros, como está escrito aqui.
E aí eu vou mostrar que isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo. Essa parte de baixo aqui. Desculpa. As categorias, né, que eu interrompi aqui por causa da tosse. Existem as escalas que são consideradas grandes. Se vocês reparem, as escalas grandes são as que têm os menores valores. Mas por que isso? Ela é considerada grande porque ela tem um nível de apresentação muito. Ela é muito mais precisa, porque ela está muito mais próxima. Né? Então, quanto maior o número aqui em cima, o maior o denominador, ela é considerada uma escala menor. É louco para pensar nisso, mas quer dizer que ela tem ela é menos fiel à realidade, né? Cada mapa tem uma finalidade. Esse mapa aqui é um mapa, por exemplo, do Brasil. Ele é uma escala de 1 para 25 milhões. E ele tem uma finalidade, você saber os estados, conhecer as principais cidades. Já esse outro mapa aqui menor, ele tem uma escala maior, comparado, óbvio, ao mapa do Brasil, né? Mas é isso, gente, é só a título de curiosidade, só tô passando. Não sei se vocês viram isso na aula de matemática, eu acho que não, nesses detalhes. E aqui eu vou trazer outros mapas para vocês terem uma ideia do que eu estava falando, das escalas. Aqui, por exemplo, é um mapa de uma cidade, Cornélio Procópio, numa escala de 1 para 50 mil. É um mapa que consegue ver as ruas até aqui, ó. Você tá vendo os quadradinhos aqui? São as ruas. É um mapa de uma escala boa, uma escala grande. Quanto mais próximo, maior a escala. Aí esse aqui, ó, esse mapa aqui é a mesma cidade, só que se distanciou um pouco mais. Você já não consegue ver as ruas assim, mas você consegue ver as grandes rodovias aqui, ó. Esses pontos vermelhos, essa linha preta, essas linhas azuis são os rios. É uma escala um pouco menor comparada a 1 por 50 mil, mas ainda é uma escala grande. Essa aqui, você já não consegue ver nada da cidade lá, você já não vê mais as ruas e tudo mais, você consegue ainda ver as principais rodovias, né? Já vê municípios vizinhos aqui, ó, Uraí, Congonhas, tudo mais. Já é uma escala de 1 para 250 mil. E essa outra aqui já é a grande Cornélio Procópio, que você vê todos os municípios em volta. Você vê um rio aqui que não estava aparecendo nesses outros mapas. Essa aqui é 1 para 1 milhão. É uma escala menor. Apesar de ter um número maior, ela é uma escala menor, porque você tem menos precisão. Ela é menor no sentido de ter a menor precisão. Ok? Gravem isso. Aqui deve ser a parte que vocês resvalaram lá aí na matemática. Não sei se foi essa semana ou semana passada. Coloquei um mapa de Portugal. Reparem, esse aqui é o mapa de Portugal. Tem aí os estados portugueses. E tem um exemplozinho aqui de uma questão que eu coloquei, mas que já está dando a resposta mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? Vou até ler aqui para vocês. O enunciado diz que a distância medida do mapa entre a cidade de Viseu e Beja é de 5 centímetros. No caso aqui, você teria... no vestibular você não vai levar régua, ele já vai te dar isso aqui. Então, o cálculo que ele quer que você faça é outro. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 7 milhões, calcule a distância real. E aí, então, a resposta estaria sendo dada aqui embaixo. Ó. O mapa está em quilômetros. Só você ver aqui embaixo. Como é que eu sei que está em quilômetros? Lembra que eu falei? Que tá no canto do mapa oficial sempre vai ter aqui, ó, o tipo de escala sendo dado aqui embaixo. Ó. 0 é igual a 0 a 100 aqui. A cada 1 centímetro você está andando 100 quilômetros. Beleza? Vamos lá. Aqui e aqui está a respostinha. 7.000. Cortamos 5 zeros para chegarmos na casa dos quilômetros. Porque, né? O cálculo é feito dessa forma. E aí, então, a gente vai multiplicar pelo 5, que é a distância do mapa, e aí a gente vai descobrir a distância real. Essa parte do cálculo, não me perguntem, mas é assim que é calculado. Beleza? Isso daí eu posso passar um materialzinho para vocês depois que facilita, porque também não é o meu forte, o cálculo. Beleza?
Eu coloquei algumas Nós fizemos O pro- exercícios, nós fizemos exercícios hoje de matemática Sim. sobre isso, transformar isso, Ah, essas é? escalas, tudo direitinho foi. Ah, perfeito então. Que aí me ajuda. Aí semana que vem ele ainda vai falar mais sobre. Acho que ele vai continuar falando sobre esse tema, sobre escalas. Que eu mesma sou uma das pessoas que eu não entendi muito bem. Entendi pouco. Então, a gente podia até fazer uma aula conjunta, né? Quem sabe? Pra gente se ajudar aí a matemática e a geografia. Verdade. Vou jogar essa ideia aí pro professor. Mas vamos lá. Só pra já terminando, temos 10 minutinhos para finalizar aqui. Espero que o andamento da aula esteja bom, esteja dando para compreender tudo. Coloquei aqui uma questão do Enem. E tá dando para ler, pessoal? Eu vou ler, mas Tá sim. tá dando para ler? Beleza. É uma questão do Enem de geografia mesmo, que dá uns dados da China, né? Mostra o tamanho da China. A China tem 9.600.000 quilômetros. Fala da longitude do ponto extremo do oeste e da latitude do ponto extremo leste. São os dados que o Enem sempre vai dar ali. Mas o macetinho sempre para vocês é, às vezes, eles dão esse monte de dado aí para confundir a cabeça. Vai logo direto no enunciado, que às vezes o que está no enunciado nem tem a ver com o que está escrito lá nos dados que eles estão dando. Vamos lá, qual é a pergunta? Apesar de ser um país mais extenso do que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional, que é aquilo que a gente falou muito hoje. Caso os chineses adotassem o sistema internacional baseado no horário de Greenwich, que é aquele meridiano lá que divide o mundo, o número aproximado de fusos horários que haveria no país seria de, provavelmente, teria um mapa. Aqui ele já está dando a resposta que é 4, mas aí eu vou fazer a questão de voltar lá no mapa da China, lá para a gente contar. Por padrão aqui, ó, seria mais ou menos aqui. Teria o horário de Pequim, teria o horário dessa meiuca aqui, esse outro horário aqui, e o outro horário lá do cantão lá da China, que é o que o amigo ali, o Carlos Alberto, falou lá da fronteira com o Afeganistão, lembra? O Carlos Alberto até falou Sim. disso. Esse aqui no cantão, se a gente fosse estabelecer por padrão, se a China entrasse no padrão internacional, a China teria pelo menos 4 fusos horários. É uma coisa aproximada. O enunciado ele inclusive colocou de 2 em 2 justamente para não ser uma coisa muito precisa, né? 6 seria um pouco exagerado, né? 8 mais ainda, 2 é muito inferior. Vamos lá, coloquei mais uma questão. E aí eu já pegando para vocês lembrarem lá na primeira aula. Lembra da primeira aula que eu dei? Não sei se todo mundo estava aqui na primeira aula. Eu passei por alto hoje falando disso, dos tipos de projeções. E falei, inclusive, lembra que eu falei da Groenlândia, naquela projeção lá do Mercator? Ela fica absurdamente grande, muito maior do que o tamanho real dela. Ela tem 4 vezes menos o tamanho do Brasil, mas parece muito maior. Ela parece que tem o tamanho do continente inteiro da América do Sul aqui. Do nosso subcontinente, na verdade. E essa questão bate um pouco nisso. Vamos ler aqui junto comigo. Compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana. Ele faz essa brincadeira aí com a cabeça humana, como se a cabeça fosse um mapa. Sobre uma representação possível do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério elaborado com uma projeção cartográfica de Mercator, que é aquela utilizada desde o período das grandes navegações. Aí vocês dão uma olhada no desenho. Tem uma cabeça normal aqui no desenho original. E a imagem 2, ela tá pela projeção de Mercator, que é aquela que ela aumenta, né? E achata e aumenta ao mesmo tempo nos polos. Você vê que tanto no polo sul, que é aqui onde fica a Antártida, fica uma coisa absurda. E aqui também no polo norte e no hemisfério norte, de uma maneira geral, também fica uma coisa muito desproporcional. E aí vamos lá, aí vocês têm que ter em mente aquilo lá que eu falei da Groenlândia. Lembre-se sempre, da projeção de Mercator é aquela que distorce nos polos. Lembre-se disso, Mercator distorce nos polos. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas
que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercatoré, e aí ele deu exemplos de países. Brasil está no hemisfério sul, logo já estaria errado. O México está no hemisfério norte, mas ele não está lá em cima no hemisfério norte, lá mais próximo ao Polo Norte. Então, aí, nesse caso, vocês têm que tentar também ter um pouco mais de conhecimentos geográficos, para vocês saberem onde fica cada país. Mas, como aqui ele está dando diretamente a Groenlândia, e aí vocês não vão esquecer nunca da Groenlândia, que eu estou falando Groenlândia o tempo todo, vocês não vão esquecer nunca. Se cair de novo, que às vezes eles repetem questões de Enems passados, hein? Vai que cai de novo essa questão aí, vocês já vai direto lá, Groenlândia. Beleza, pessoal? Só mais uma aqui pra gente encerrar a aula de hoje. Para bater nessa questão, para fixar, né, essa questão da linha de data, que é um tema um pouco mais difícil. Difícil assim. É difícil, é porque tem que ter uma capacidade de abstração. Você tem que abstrair um pouco. Tem que viajar um pouquinho junto comigo aqui para entender essa coisa aí da linha internacional de data. Vamos lá. Aqui ele está dando até um mapa. Já facilita o nosso trabalho. Ao longo do meridiano 180 graus, o meridiano 180 graus é esse aqui. O meridiano 180 graus é tudo aquilo que está na vertical, tá, gente? Mas o meridiano 180 graus que ele está sendo estabelecido aqui é o anti-meridiano de Greenwich, que é a linha internacional de data. E aqui em cima ele está dando os valores, então não se assustem quando aparecer lá o meridiano 180 graus, que geralmente ele vai estar com o mapa lá e você não vai precisar ficar lembrando de nada, assim, só tem que entender. A parada é entender o que está sendo dito na questão. No Oceano Pacífico encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, que é o meridiano lá da Inglaterra novamente, será meia-noite na linha internacional de data. E aí uma coisa sempre para se lembrar. A diferença de uma para outra é sempre de 12 horas. Sempre. E de uma volta a outra da linha internacional de datas dá 24 horas. É aquilo que eu fiz até aquela brincadeirinha. Quando você cruza a linha, o navegador lá no computador, ele vai cruzando para a esquerda, vai estar perdendo um dia, cruzando para a direita, vai estar ganhando, com aspas, um dia. Belezinha? Considere que na localidade B, assinalada no mapa, B, aqui no mapinha, faz de conta que, sei lá, Havaí, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo, no dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho no mesmo ano serão, respectivamente, essa daí também eu já coloquei a resposta, mas façam pelo menos esse exercício de cabeça aí, sem colar, apesar de vocês já terem visto. Não seria dia 22, porque tem aquilo que eu falei, quando você está cruzando para a direita, você ganha um dia, né? Você voltaria, em vez de ser no dia 22, como no dia B, na letra B, tá no dia 22, cruzando para o lado de lá, da linha internacional de data, cruzando a leste, você está ganhando um dia. Então já seria dia 21. As letras C e D você já anula, já corta. Aí até facilita o teu trabalho. Você só teria duas opções. A hora também fica facilitada, entre aspas, porque você está ganhando, como eu falei, 24 horas. 24 horas no dia anterior, entre aspas, é o mesmo horário. Então, são 11 horas de sábado do dia 21 de junho de 2008, no ponto A. Beleza? Deu para entender essa? Espero que sim. Deu sim. Muito obrigado. Show.